Biografia de Francisco Cândido Xavier, na palavra de Emmanuel, e a passagem é: servir e marchar. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. São palavras de Paulo, registradas em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de frutos sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significa o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhes prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana com que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergues de joelhos desconjuntados na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Diante dessa lição de reflexão para todos nós, que possamos fechar nossos olhos, nos colocar receptivos para esse momento de aprendizado, esse momento em que possamos juntos acolher os ensinamentos da manhã, para que possam ajudar na nossa prática, no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, nas lições de hoje que a nossa irmã Simone vem trazer para nós. Agradecemos a espiritualidade da casa, aos amigos, a todos que nos auxiliam nesse momento. Graças a Deus. Aqui está a nossa palestrante, Simone Fontarino. Tinha escrito errado, não. Oradora espírita, trabalhadora da Seara Fraterna e escritora. E hoje ela tem um estudo maravilhoso aqui para nós. Bom dia, pessoal. Eu já falei tudo, Eu trabalho no passe lá da Seara Fraterna e já é a terceira vez que eu estou aqui, Já me convida, eu estou aqui. E hoje nós vamos falar sobre escolhas e livre-arbítrio, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, Escolhas, tudo na nossa vida são essas escolhas que fazemos. Já fiz antes de você. Primeiro eu vou falar um pouquinho, umas ideias básicas sobre o livre-arbítrio, só para a gente lembrar, o que o Espiritismo fala sobre isso. Então, com a conquista do raciocínio, o homem adquiriu também a faculdade de escolher o caminho a seguir. Essa liberdade está aliada à responsabilidade individual
do mesmo modo que um adulto pode decidir acerca de muitas coisas que a uma criança não é permitido pela sua incapacidade de discernimento. Então, essa primeira parte aí mostra o quê? Conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, né, vai aumentando em sabedoria, em moralidade, vai aumentando o nosso livre-arbítrio. Quando a gente estava lá no iniciozinho, né, da criação, a gente ainda era como crianças, não tinha muito livre-arbítrio, né? Uma criança de 4 anos não pode escolher o que ela vai comer, ou pelo menos não devia, né? O que vai comer, o que vai vestir, se vai para a escola ou não, né? Por que ela não pode? Porque ela não tem discernimento ainda do que é melhor para ela. E com a gente acontece a mesma coisa. Quando estamos ainda no início, assim, da nossa evolução espiritual, temos pouco livre-arbítrio, porque não saberíamos escolher. Conforme vamos evoluindo, passamos a ter um pouco mais de livre-arbítrio, né? Nem sempre fazemos o que combinamos, né? Às vezes a gente escolhe um monte de coisa e chega aqui e a gente muda quase tudo. Mas a gente teve a oportunidade, né, de escolher muita coisa. E a liberdade está aliada à responsabilidade. É por isso, porque Deus não deixaria a gente escolher se a gente não pudesse assumir depois a responsabilidade. Por isso que Ele faz tudo direitinho. Quando a gente já tem a responsabilidade, a gente tem mais liberdade de escolher. Por isso que não adianta depois chegar lá em cima e falar, mas eu não sabia, mas não era assim, eu não consegui, depois a gente vai ver aqui no caminho sobre isso daqui. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Claro, porque se tudo tivesse escrito, né, se tudo, a pessoa vai reencarnar para fazer isso, qual o mérito que a gente teria? Não é? Por isso, somos criados simples e ignorantes para, através de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a gente ir progredindo, não é? Vamos lembrar que Jesus também começou como nós. Jesus já esteve onde a gente está hoje, né? Nessa condição que a gente está hoje. Por que ele chegou lá a ser o governador, né, do nosso planeta? Por que ele chegou onde ele está? Por causa das escolhas certas que ele fez. Um dia, todos nós aqui seremos como Jesus. Quem sabe teremos até um planeta para governar, ó. Mas para isso temos que ter, usar muito bem o nosso livre-arbítrio durante muitos milênios ainda, né? Mas é muito bom saber isso, não é? Que Jesus, que é o nosso guia maior, né? O nosso GPS, também esteve onde a gente esteve. Então, a gente vai estar lá. O homem mais mau do mundo, mais mau que existe na Terra, um dia ele vai ser como Jesus. É estranho pensar isso, né? Mas é. Não vou nem pensar no homem mais mau para não baixar a vibração aqui, mas o homem mais mau do mundo, né? A gente não sabe quem é, mas deve ter algum mais mau. Um dia ele vai ser como Jesus, porque um dia ele vai começar a fazer as escolhas certas. Certas para ele, né? Não é que existe certo e errado. Escolhas certas para ele, né? Para a evolução dele. Então, nós somos, né, os artífices do nosso próprio progresso. Não é o outro, não é Deus, somos nós. Por último, sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado. Aqui também a gente está cansado de ouvir, né? No Espiritismo, não vamos plantar batata e colher cenoura. A gente vai colher exatamente o que a gente plantou. Lembrando que a plantação é voluntária, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado, compreendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente adverso aos seus desejos ou ideais é alguém que no passado fez mau uso de seu livre-arbítrio e hoje se defronta com as consequências de seus próprios atos. Então, lembrando que a nossa vida de hoje é consequência de escolhas que fizemos nas encarnações passadas.
E as escolhas que estamos fazendo hoje se influenciarão nas nossas vidas futuras. Né? Então, se hoje temos dificuldade na família, financeiramente, na saúde, nada disso é por acaso. Né? Tudo isso é resultado de escolhas que fizemos e que hoje estamos aqui para aprender. Lembrando que o Espiritismo nunca fala de castigo, né? Não são pecados e castigos, são escolhas e consequências. É simples assim, é matemática, são escolhas e consequências. Outro dia eu estava falando sobre isso no centro, e uma pessoa até perguntou, mas então é igual, o Espiritismo é meio igual às religiões que falam sobre o inferno, por exemplo, porque é a mesma coisa também, tem o castigo. Aí eu até expliquei que não são castigos, né? Porque a gente sabe, no catolicismo, por exemplo, quase todos nós viemos do catolicismo, né? Tem seu valor, mas agora a gente está em outra religião, por causa de outro entendimento. O problema lá é que as penas são eternas, né? Fala de penas eternas. Se errou, acabou. O resto da vida está lá no fogo do inferno. E aqui no Espiritismo a gente sabe que não existem penas eternas, que a gente sempre vai ter outra chance, outra chance, outra chance. Sempre teremos outra chance de usar bem o nosso livre-arbítrio. Então, isso é o que faz o Espiritismo ser o consolador, né? Podemos errar trilhões de anos. Quando a gente quiser começar a acertar, a gente vai ter essa chance de recomeçar. Então, aqui só vendo aí o início do que é o livre-arbítrio, se lembrei alguma coisa aqui. Só lembrar mais uma coisa. Como eu falei, muitas coisas que a gente escolhe hoje, né, vai ter influência na nossa vida futura e o que somos hoje, consequência do que já fomos antigamente. Algumas coisas a gente não conseguiu escolher, né? Nessa encarnação, pelo menos como encarnados. Por exemplo, o país que a gente nasceu, não posso mais mudar isso, né? O meu tipo de família, isso aí foi combinado antes de eu nascer, eu não posso mais mudar. Posso até abandonar minha família, mudar de família, mas meu pai vai ser sempre meu pai, minha mãe vai ser sempre minha mãe, né? Biológica, meus irmãos. Isso aí são coisas que a gente não pode mudar. Mas o quê? Que tipo de família que eu nasci? Católica, ateia, rica, pobre, unida, desunida, nossos genes, né, do nosso corpo, né, nossas características físicas. Essas coisas a gente não tem mais como mudar, isso já foi planejado antes lá. Mas todo o resto, praticamente, a gente ainda pode mudar. Trouxe um textinho, eu achei na internet, mas eu achei muito bom para a gente ver isso. Escolha o seu difícil. Então diz que casamento é difícil, divórcio é difícil, escolha o seu difícil. Obesidade é difícil, ser fit é difícil, escolha o seu difícil. Estar endividado é difícil, ter disciplina financeira é difícil, escolha o seu difícil. Se comunicar é difícil, não se comunicar também é difícil. Escolha o seu difícil. A vida nunca será fácil, mas você pode escolher o seu difícil. Prestando atenção que aqui não está falando nada que uma coisa é boa, outra ruim. O divórcio é ruim, casamento é ruim. Não. Cada um depende, né? Depende da vida de cada um. Mas só para lembrar que tudo são escolhas. Eu posso escolher ficar 50 anos num casamento horrível? Posso. Porque eu vou ter medo do outro, do divórcio, que é difícil. Mas viver num casamento horrível para mim é difícil. Então, a gente sempre pode, tudo é difícil, né? As coisas não são fáceis. Mas a gente pode escolher fazer o melhor pela gente. Porque ninguém reencarna para sofrer. Não é? Não existe isso. Não. Uma pessoa que só tem expiações, vamos ver a vida, vamos planejar a vida dessa pessoa, só expiações. Não existe isso de cima a baixo. Ninguém tem carne para sofrer, né? Então, e às vezes o espírita tem mania disso, não, eu tenho que ficar, porque é meu carne, eu tenho que ficar aqui. Não, gente, não tem que ficar no sofrimento. Tem que fazer escolhas e tentar melhorar, né? Lutar para melhorar. É isso que a gente precisa fazer. Uma coisa interessante das escolhas é que
escolha. Quando a gente escolhe ficar em cima do muro, eu não vou escolher nada da minha vida, deixa a vida me levar, né? Que nem a música, quando a gente deixa a vida levar, o que acontece? Primeiro que a gente está escolhendo. Eu estou escolhendo não escolher. É uma escolha, tá? Não fica achando, não vou me responsabilizar porque eu não escolhi. Escolher ou não escolher. Então, é sua responsabilidade também. E outra coisa, quando a gente escolhe não escolher, acaba que a gente deixa os outros escolherem por nós. Os outros vão escolher o que a gente vai fazer. E mais ainda, mesmo que eu faça alguma coisa, que o outro escolheu o que eu vou fazer, a responsabilidade é minha. Lembra que a gente viu lá da responsabilidade? Não dá para chegar depois lá em cima na hora de prestar contas e falar, não, mas o fulano que me influenciou. Vai falar, o problema é seu. Não mandou você ser influenciado, né? Cada um vai ter, o que te influenciou vai ter a responsabilidade relativa dele. Mas eu vou ter a minha responsabilidade de ter me deixado influenciar, de ter preferido não escolher e ter deixado a minha vida nas mãos de outra pessoa. Então, olha como é importante a gente lembrar sempre, se a gente tem o livre-arbítrio relativo que a gente tem, quando a gente é de 100%, nós temos um grande livre-arbítrio, é para ser usado. E é para ser usado tentando fazer as melhores escolhas. É claro que muitas vezes vamos errar, vamos fazer escolha errada, né? Estamos aqui para isso, é uma escola, né? Na escola, quem é que passa só com 4? Da primeira série até lá a faculdade? Ninguém. Te erra, repete, faz várias vezes o mesmo erro. O importante é estar sempre tentando escolher o melhor e tentar ser, né, o autor da nossa própria vida. Eu queria fazer um exercício com vocês. Queria que vocês, se quem quiser, feche os olhos, pensassem em 3 coisas. Pensando assim, ó, se isso acontecesse, eu seria feliz. 3 coisas, assim, quero que isso aconteça para eu ser feliz ou ser mais feliz. Então eu falo só para pensar. Vamos lá. Foi? É só 3. Pensar? Tá. Está falando de Deus. Muito provavelmente, quando a gente para pensar assim, poxa, o que eu preciso agora para ser feliz? Muitas vezes a gente acaba pedindo coisas materiais. Primeiro, material. Se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Aí a gente começa, porque eu vou ajudar fulano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou se eu ganhasse uma herança de repente, ou se eu arrumasse um emprego que me pagasse uma fortuna. Não tem problema nenhum nisso, nenhum. Não tem problema em ser rico, não tem problema em ganhar muito, de querer viajar todo ano, de comer em bons restaurantes, né? Muito bom usar roupa, poder ajudar os outros. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente coloca a nossa felicidade nisso. Porque o dinheiro, as coisas materiais, né, nos dão aquelas alegrias momentâneas, né? Muito bom a gente planejar uma viagem, né, para fazer essas coisas boas assim da vida. E é ótimo ter alegrias momentâneas, porque, como eu falei, ninguém está aqui para sofrer, a gente está aqui para tentar ser feliz, né, de alguma maneira. O problema, como eu falei, é que isso aí não dá aquela felicidade, né, permanente que a gente quer. Pelo menos para a gente que está aqui, né, domingo de manhã, aqui, tentando nos melhorarmos, né, o que nos dá alegria mesmo, até aquela felicidade relativa, é quando a gente vê que está conseguindo mudar um pouquinho, né, quando a gente vê que a gente conseguiu não responder àquela provocação, quando a gente vê que o colega do trabalho puxou nosso tapete, a gente não quer se vingar. Essas pequenas melhoras que a gente tem, que é uma das coisas que a gente devia pedir para a gente, o que eu posso fazer para ser feliz? Quando eu conseguir errar menos, quando eu conseguir fazer escolhas melhores, né? Essa sim, isso traz aquela felicidade relativa da Terra, que a gente tanto procura, né?
A gente sabe que a gente não reencarna para ser feliz, esse não é o objetivo da reencarnação. A gente reencarna para evoluir, ganhar conhecimento, né, ganhar maturidade. Mas nesse caminho a gente tem todo o direito de ser feliz. A gente tem que, né, seja feliz ou morra tentando, é aquilo. A gente tem que tentar, no meio do caminho, ser feliz. Então, uma das coisas é essa. Muitas vezes é coisas materiais que a gente acha que vai trazer felicidade, vão trazer bons momentos, que são ótimos, mas não vai nos trazer essa felicidade relativa. Ou, muita gente pode ter pedido assim também. Eu vou ser feliz quando o meu marido for mais carinhoso. Ou quando minha esposa for mais atenciosa. Ou eu vou ser feliz quando houver paz no mundo. Ou eu vou ser feliz quando meu filho passar para a faculdade. São ótimos desejos. Porém, notou que todos esses desejos não dependem da gente? Dependem do outro. A gente deve orar pela paz no mundo? Claro que deve, mas não depende só da gente. O que depende da gente? Fazer a nossa parte. Então depende da gente manter a paz em casa, tentar manter a paz em casa, no trabalho, transferir o nosso desejo para o outro, para a nossa mudança. Em vez de eu querer que meu marido, minha esposa seja mais carinhosa, seja mais atencioso, vou ser eu mais atencioso. Vamos pedir para isso, meu Deus, que eu consiga ser mais paciente, que eu consiga manter a harmonia na minha casa. Isso depende da gente. Do filho, que eu dei exemplo. Todo mundo ora, quem tem filho sabe, né? É oração o tempo inteiro, devemos orar. Mas a gente não vai fazer a prova para ele. A gente não vai escolher a namorada, a esposa para ele. Então, a gente tem que orar, mas é a parte que a gente pode fazer. O que eu quero dizer é que a gente não deve colocar nossa felicidade naquilo que não depende da gente. Quando a gente for fazer as nossas orações, então, vamos pedir pelo que nós podemos melhorar. Porque ao outro, cabe, o que o outro vai fazer, cabe a ele. Eu só posso fazer a minha parte. Não é? Então, lembrando de quando a gente for fazer esses 3 pedidozinhos, a gente lembrar disso. Né? Eu serei mais bem isso, e a gente não deixar que a felicidade dependa daquilo que não depende da gente. No Livro dos Espíritos, página 920, Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade? Estou falando de felicidade porque quando a gente faz as escolhas, a gente está sempre tentando fazer o que é melhor para a gente, né? Procurando o que é melhor para a gente. E os Espíritos responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, dele quem? O ser humano, né? O homem, a mulher. Depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E nas outras perguntas, né, nas perguntas seguintes, os Espíritos explicam que na vida material, o que a gente precisa para ter essa felicidade relativa da Terra é a posse do necessário. O que é a posse do necessário? Né? Ter onde morar, ter uma roupa para vestir, ter comida, né? Isso é a posse do necessário. É claro, quem não tem nem o necessário, é difícil ter pelo menos essa felicidade relativa, dificilmente terá, né? É meio utópico achar, né, que pode haver felicidade, uma pessoa passando fome, não existe isso, né? Mas se temos tudo isso, eu tenho certeza que pelo menos todos nós que estamos aqui hoje, temos isso aqui, já deveríamos nos sentir felizes, porque a posse do necessário nós com certeza temos. E na vida moral, eles dizem que o que traz essa felicidade, né, relativa é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Porque tem melhor travesseiro do que uma consciência tranquila. Você deitar ali e saber que ninguém vai bater na sua porta, né? Te cobrando alguma coisa, te acusando de alguma coisa, né? Então, se temos a consciência tranquila e a fé, que é muito importante, né? A fé de que tudo vai melhorar, de que as coisas vão dar certo,
de que a gente errou, mas vai ter oportunidade de tentar de novo. Então, consciência tranquila e fé no futuro. Vou ler aqui, eu trouxe um textinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as nossas escolhas. Vou ler um pedacinho. É na parte dos tormentos voluntários. Será que a gente faz isso, gente? Procura tormentos voluntários para a gente? Vamos ver se a gente faz isso. Será que a gente faz? Quem fala esse texto é o Espírito Fessel, tá? Então ele diz assim: o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Quantos tormentos consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é? Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele, e calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma em meio às tempestades da vida já não será uma felicidade? Então aqui mostra, né, que às vezes a gente cria, mais uma vez falando, não tem problema nenhum em querer ter as coisas, não é? Ninguém aqui é a favor, né, de sair assim, a gente está na casa de São Francisco de Assis, mas Deus não espera que nós sejamos assim, já tão evoluídos, né, como São Francisco de Assis. Não tem problema de querer mais, né, de trabalhar mais, contanto que você não acabe com a sua vida por causa disso, né? Não saia 7 horas da manhã de casa e volte 10 da noite, e quando vai olhar, seus filhos são adolescentes. Você não viu seus filhos crescerem porque só queria ganhar dinheiro. Não é disso, é do excesso que a gente fala, não é? Não tem problema nenhum ter uma ambição saudável e lutar por ela. Nenhum problema. E falando em tormentos voluntários, né? Será que a gente arruma pra gente? Já explicaram aqui que sim, né? Trouxe alguns exemplos aqui pra gente, ó, de alguns tormentos voluntários aqui, que às vezes a gente procura pra gente sem necessidade, né? Então são os vícios, né? Você é escravo de tudo aquilo que não é capaz de abrir mão. E lembrando que o Espiritismo fala pra gente que não existem arrastamentos irresistíveis. Então não adianta falar, mas eu não aguento, eu não consigo, a carne é fraca. Não existe isso de a carne é fraca, né? Porque a carne não pensa, né? É o espírito que pensa que é fraco ou forte, né? Ou forte, que é fraco ou que resiste mais às tentações. Então, isso aqui, né? O vício no cigarro, no celular, né? Como a gente anda viciado nesse celular, né? Em jogos, drogas injetáveis, né? Em bebidas, são alguns exemplos, né? Tem muitos outros de tormentos que arrumamos para nós mesmos voluntariamente. Para que começar? Porque a gente não sabe. Lembra que eu falei aqui que nossa vida de agora é o resultado das escolhas que fizemos antes? Muitas vezes a gente veio com algumas tendências, né? Algumas tendências, por exemplo,
alguma tendência alcoólatra. Eu posso ter vindo alcoólatra nas últimas 5 encarnações. E nessa daqui eu combinei lá em cima, não, dessa vez eu vou escolher me livrar desse vício. Aí a gente está aqui e a gente começa a beber, ou começa outro vício de jogo, qualquer coisa, a gente não sabe bem quais são nossas tendências, né? Claro que a gente tem uma ideia, né? Pelas vontades de hoje em dia que a gente tem, pela nossa vida, a gente já tem uma ideia do que a gente aprontou nas outras, né? Mas a gente fica meio latente isso assim até aparecer. Então, o melhor é o quê? Não começar. Lá já começamos, já era, já estou viciado em cigarro. Tem que lembrar que não existem arrastamentos irresistíveis. O Espiritismo fala isso, os Espíritos falam. Então, é possível sim se livrar desse tormento voluntário e ser livre. Se a gente é livre, temos livre arbítrio, por que escolher ser escravo? Não tem por que a gente escolher ser escravo de alguma coisa. Como esse assunto de escolhas e livre-arbítrio tem muita coisa para falar, eu meio que resumi, assim, nos tópicos, fiz um purpurri para a gente falando sobre várias coisas aqui que eu busquei em livros, em palestras, fiz um resumo para trazer para a gente aqui, para a gente lembrar de algumas boas escolhas que a gente pode fazer na nossa vida, né? Então, sobre expectativas, né? Cobre menos de si e dos outros. Porque o Haroldo, eu estava lendo um livro ontem do Haroldo, esse livro novo do Haroldo Dutra, que é Despertar. Ele fala sobre que felicidade é igual a expectativas menos realidade, alguma coisa assim. Que assim, a expectativa e a realidade às vezes é tão diferente, né? E a gente espera tanto do outro, coloca tanta expectativa no outro e na gente mesmo. A gente quer ser tão perfeccionista, não é? Quando a gente começa no Espiritismo é muito assim, a gente lê ali e fala, não vou fazer isso tudo aqui, quero isso tudo. Ou então quando a gente está lá na erraticidade, escolhendo nossa encarnação, né? A gente começa a olhar, não, pode botar esse povo todo na minha família. Todo mundo lá que a gente fez inimigo, pode botar, vou resolver tudo numa encarnação só. E não vai, né? A gente tem que saber nossas limitações e não esperar tanto dos outros, né? Lembrando quando a gente fala que está desiludido, né? A gente fala, me desiludi com fulano. Se a gente se desiludiu, é porque a gente estava o quê? Iludido. Então, quando a gente se desilude de alguém, é ótimo, porque você começou a ver aquela pessoa como ela é. Não é? Tirou o ideal que você tinha daquela pessoa, você imaginou, você se desiludiu, e você, que ótimo, agora você vai poder lidar com a pessoa real que ela é. E às vezes a gente se desilude com a gente acha que já está no caminho e cai de novo. Não tem problema, como eu falei, né? A gente se desilude, mas porque a gente está iludido, a gente vai errar, acertar, e a gente está aqui para isso. Não sofra por antecipação. Esse aqui ninguém faz, né? Alguém aqui sofre por antecipação? Nem ia botar isso, né? Nem precisava colocar, né? Ninguém faz isso, né? Só todo mundo. Faça a sua parte, se desapegue do resultado. O tempo de Deus é diferente do nosso. E como é, né? Como o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Por quê? Porque Ele vê, né? A gente tem o quê? 800 mil anos que eu tenho. Então, não, isso aqui não precisa acontecer agora não, pode acontecer daqui a 8 encarnações. Só que eu quero que aconteça nessa, né? Então, não sofrer por antecipação, fazer a nossa parte, não ficar sentado pedindo, né? Vamos fazer o que a gente pode fazer, mas sabendo que o resultado pertence a Deus. Nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. Ainda bem, né? Ainda bem, que nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir, que às vezes a gente vai ver lá pra frente, nossa, ainda bem que aquilo que eu fiz não deu certo. Outra ótima escolha, seja otimista, lei da atração, né? A gente atrai aquilo que a gente fica pensando o tempo inteiro. Mas também não adianta ficar pensando, vou ganhar na loteria, que também não é assim que funciona. Se não for pra gente, também não vai vir, né? Então, não é bem por aí, né? Mas é claro, a gente faz aquela aura aqui, né? Atrai pessoas encarnadas, desencarnadas,
né? Tudo é vibração, tudo é fluido, que pensa que nem a gente, né? E lembrar que você ser otimista é um treinamento. Que nem a gente vai para a academia treinar o músculo, a gente pode treinar cada pensamento ruim que vier, né? Ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. A gente tentar trocar por um bom pensamento. Bom, se não der certo, porque não era para ser agora, mas eu vou tentar. E treinando isso, não deixar aquela monoideia tomar conta da gente, né? Do pessimismo. Tentar ser mais otimista. Até porque ser otimista é uma prova de que a gente confia em Deus. Porque a pessoa que sempre acha que tudo vai dar errado, ela não acredita em Deus. Não está vendo que tem uma pessoa, né? Que tem alguém no universo tomando conta de tudo, que nada vai acontecer, que não seja para acontecer. Se sabemos disso, se temos confiança nisso, vamos ser otimistas, não é? Ele não joga dados com o universo, né? Então, não é nada por acaso, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Seja grato, isso é tão importante também. Tem a ver com o otimismo, né? Quando a gente começa a ver as coisas boas da vida, né? Paulo, né, na carta aos Romanos, ele falou: em tudo dá graças. E às vezes a gente tem dificuldade, né? Porque ele diz, dá graça quando acontece uma coisa boa, mas também quando acontece uma coisa ruim. E é difícil a gente agradecer uma coisa ruim, não é? Porque a gente não consegue entender por que aquilo aconteceu. E a gente se pergunta, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? E essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: para que isso está acontecendo comigo? Para quê? Para eu aprender o que com isso? Que tipo de aprendizado isso me trouxe? E se eu não conseguir chegar a nenhuma conclusão, volta lá para o outro, volta lá para o seja otimista. Ah, eu não consegui entender, mas Deus sabe, então está tudo certo. Vou continuar fazendo o meu melhor, mas com certeza isso tem um motivo. Porque a gente não nos é dado ainda entender tudo. Muita coisa a gente não vai entender. E ok, você não vai entender porque a gente ainda não tem essa capacidade. O importante é saber que tem alguém no comando que é infinitamente bom e justo e que nos ama, independente de qualquer coisa que a gente fizer. Se a gente tiver essa confiança, a gente também vai ser otimista, vai ser grato. Outra escolha assim, fundamental para melhorar a nossa vida é perdoar, né? Tirar aquele saco de cimento das costas, tentar perdoar, né? A gente tem que perdoar, é esquecer. Ah, eu não perdoo porque eu não consegui perdoar, porque eu não esqueço ainda. Né? A gente não vai esquecer, não tem como esquecer, só vai esquecer se tiver um trauma, né? Aquele esquecimento pós-traumático, se a gente tiver com Alzheimer, a gente vai esquecer. Fora isso, você não vai esquecer. Não, uma pessoa, uma mulher ou um homem que sofreu um abuso na infância, ela vai esquecer isso? Provavelmente não. Mas ela pode perdoar a pessoa que fez isso? Pode, né? Às vezes acontece. O certo, o bom é que aconteça, né? Que a gente consiga viver, porque perdoar não é para o outro, é para a gente. Ah, mas ele não se arrependeu, o problema é dele. Vendo? Agora voltando lá para o primeiro, de que é a responsabilidade? Se ele não se arrependeu, é minha ou dele? Eu que vou responder se ele não se arrependeu? O problema é dele, se ele não se arrependeu. Eu tenho que tirar isso do meu coração, né? Tem por quê? Porque vai fazer bem para mim. É uma escolha, minha escolha. Se ele vai se arrepender ou não, problema dele. Ah, nem me pediu desculpa, problema dele. Tudo é problema do outro. Vamos cuidar do nosso. O que eu posso fazer? Tentar perdoar. E tem todo um processo, né, que é outra palestra, de tentar perdoar, mas é uma boa escolha tentar perdoar. Mais alguns, ele trouxe um monte. Tenha coragem. Também Paulo, né? A gente já leu Paulo aqui no início, né? A carta de Paulo aqui no início. Também aos Romanos, uma carta que ele escreveu aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Lembra que eu falei, por exemplo, no casamento, 50 anos no casamento ruim? Gente, se quer ficar casado, vamos tentar melhorar, né? Vamos ficar numa situação ruim. No emprego que você chega em casa e tem que tomar calmante todo dia.
Claro, cada um sabe onde aperta, mas vamos tentar, né, transformar o que a gente pode, ter coragem, de novo, sair de cima do muro, vamos fazer as nossas escolhas, não vamos deixar o outro escolher por nós, coragem para fazer nossas próprias escolhas e assumir, né, e depois assumir, bom, eu escolhi isso, essas são as consequências. Fazer caridade, né, Joana de Ângeles diz, né, para esquecer nossas lágrimas, vamos enxugar a dos outros. Né? Não existe a pessoa que está com tédio, eu estou em casa com tédio, não tem nada para fazer, minha vida é triste. Vai para um lugar, vai trabalhar no hospital, vai trabalhar no asilo, num centro espírita, numa igreja, não é? Numa casa de umbanda, onde for a fé da pessoa, né? Ou essa pessoa, não tem fé nenhuma, não tem problema, vai ser voluntário no hospital. Não precisa ter religião para fazer caridade, não é? Mas a caridade faz a gente primeiro, a gente vê, né, como tem pessoas com problemas mais sérios que os nossos. A gente já começa a relativizar os nossos, né? E ocupa o nosso tempo de maneira boa. A gente esquece dos problemas, né? Quando a gente está aqui no centro, né, trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Você nem lembra depois que tem conta para pagar, você lembra depois, né? Quando chega em casa. Mas mesmo assim, a gente chega tão feliz, né, de estar trabalhando. Então, Joana de Ângeles diz, faça a caridade. É uma ótima escolha, uma ótima maneira de usar o nosso livre-arbítrio. Seja agradável. Também Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É tão importante isso, gente, porque o mundo já está tão problemático, né? A gente liga a televisão, é tanto problema, é o vizinho que vem contar problema pra gente, né? Às vezes a gente passa na rua, né? Oi, tudo bem? Você só quer que a pessoa fale tudo, tchau, não. Aí ela começa a ficar 2 horas contando o problema, e a gente, como espírita, devia o quê? Parar para ouvir, né? Faz parte ali da caridade, né? Não é para ficar dando conselho, mas ouvir quem está precisando é uma caridade. Então, tentar, né, fazer nossa vida mais agradável, tentar ser mais leve, não achar que a gente está aqui para sofrer. Como eu falei, o objetivo, né, da nossa encarnação não é alcançar a felicidade, é a gente evoluir moralmente, espiritualmente, mas nesse caminho, né, na caminhada, podemos ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida da felicidade relativa. Então vamos tentar, né, sorrir mais, fazer mais piada, levar a vida com mais leveza, sem tanta seriedade, né? Fazer as coisas sérias sem tanta seriedade, para a vida ficar mais tranquila. E por último, né, eu teria milhões de coisas que a gente encontra, né, nos livros espíritas, nas palestras, mas eu trouxe mais um, fazer o culto do Evangelho no lar, que é muito bom. Para quem não lembra, só falando rapidinho, né, como é que começou esse culto do Evangelho no lar? Quem começou com isso foi Jesus. Quando a gente faz, a gente está copiando uma prática dele, né? Porque a gente vê nos evangelhos, ele passava o dia inteiro, né, pregando, fazendo curas, né, lidando com tudo quanto é tipo de problemas, e de noite ele se reunia, né, com aquele círculo mais íntimo dele, na casa de Pedro, para eles conversarem, né, falar sobre o dia, como é que foi, passar aquelas lições que ele só passava para aquele grupo seleto. E hoje em dia, quando a gente faz isso, né, na nossa casa, a gente está fazendo o que Jesus fazia com os apóstolos. Então, reunir as pessoas, né, lembrando como é, escolhe um dia da semana, né, um horário, para fazer sempre no mesmo dia. Por que é sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Para a gente aprender a ter disciplina. Né? Foi o que Emmanuel falou do Chico, as 3 coisas que ele precisava ter: disciplina, disciplina e disciplina. Então, eles querem que a gente tenha disciplina, né? Até porque a gente sabe que os amiguinhos espirituais vêm, né? Vêm os nossos. Mas eu faço sozinha, como é que eu vou fazer o culto no lar sozinha? A gente nunca está sozinho, né? Pelo menos o nosso amigo espiritual vai estar ali
os amigos espirituais do vizinho ali, né? Oh, agora tem culto no lar. Aí vem o pessoal ouvir, né? O pessoal que é trazido da espiritualidade. Sozinho a gente não está, né? Aí começa a ler, coloca a aguinha fluidificada, que a gente sabe que a água, né, absorve muitos fluidos do ambiente, ali a gente vai estar no ambiente de oração, a aguinha vai estar fluidificada, coloca ali, lê uma página de introdução, lê um livro, que pode ser o Evangelho, ou outro qualquer. Tem gente que faz 10 anos mesmo o Evangelho, porque sempre tem que aprender, né? Mas pode ir mudando também, né? Fazendo esses livros de página. No final, faz outra oração, né? Comenta, né? Se tiver com alguém, comenta, faz aqueles comentários, bebe a água fluidificada e nossa casa está preparada para mais uma semana. E olha o que acontece quando a gente faz o culto no lar. Acontece isso aqui, ó. Os bons espíritos, um perguntando para o outro assim: eu sou novo aqui, o que são essas luzes? São os lares que oram, facilitam a nossa entrada. Muito lindinho, né? Esse desenho aqui, eu adorei. Então é isso, tá vendo? Os lares. Lembra que André Luiz, eu não me lembro em qual livro, se foi dos Mensageiros, acho que não foi no Nosso Lar, não. Num dos livros dele, ele conta que uma das vezes que ele veio em excursão aqui na Terra, né, que ele, às vezes ali pelo trabalho, né, nos centros espíritas, ele viu luzes saindo das casas. Não me lembro qual livro que foi. E é exatamente isso, quando a gente ora, né, a gente amplia aquela luz em volta da gente, da nossa casa, e não só ali, dos nossos vizinhos, do nosso prédio, fica tudo iluminado. Então, é uma ótima escolha fazer o culto no lar. É bom escolher sempre esse horário, né? Um horário que você sabe que você não vai ter compromisso. Alguém ligou, tira o telefone, a gente desliga, né? Desliga o telefone, tira agora o celular, já tinha telefone fixo, mas desliga o som do celular, não atende. Se sabe que tem uma pessoa que liga sempre naquela hora, liga antes. Ah, tudo bem? Não, tá tudo bem, essa hora eu vou te ligar no celular. Porque às vezes, né, a pessoa fica preocupada. Tentar não tirar o foco, de novo a disciplina, terão suas casas iluminadas assim. Como já é chegada a nossa hora, vou terminar com uma palavra de ninguém menos, nosso querido Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se já estamos escolhendo errado há tanto tempo, não tem problema, né? A gente não pode voltar ao que a gente já fez, mas a gente pode começar hoje a fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Lembrando que as escolhas que fizemos agora vão influenciar não só a nossa vida, como a próxima. Então, eu desejo que todos passem a fazer ótimas escolhas e agradeço muito por vocês terem escolhido estar aqui hoje, essa manhã, para ouvir aqui minha palestra. Muito obrigada, gente. Espero que tenha sido útil.